E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo do quadro Refazer Animes, vocês vão conhecer um feiticeiro lendário que reencarnou em um futuro onde os demônios que ele praticamente devastou do mundo agora estão governando tudo. O nome desse anime é Shikakumon no Saikyu no Kenja no Nanamane. Lembrando que o nome desse anime está na descrição desse vídeo, mas você pode me ligar o nome desse anime nos comentários, que talvez eu te responda. Talvez. A história começa com um mago poderoso insatisfeito com seu nível atual de poder. Acontece que dos brasões existentes nesse mundo de fantasia, o melhor brasão é o quarto, pois ele é o mais adequado para combate. Almejando obter esse poder, o mago mais forte deu um jeito de reencarnar no futuro. Agora, com apenas 12 anos de idade, ele já é o mago mais forte do mundo. Porém, ele ainda não sabe que o futuro que ele criou derrotando os demônios mais fortes acabou deixando os humanos mais fracos. Após derrotar um monstro em uma floresta, o protagonista, que agora se chama Matias, chega à cidade. No caminho para a escola de magia, o garoto entra na loja de um ferreiro. Lá, ele ouve uma garota pedindo por uma arma encantada. Porém, esse ferreiro não tem habilidade o suficiente para fazer algo do nível que ela deseja. Ao ver isso, o Matias diz que mesmo ele tendo o quarto brasão, ele consegue fazer esse encantamento. No momento em que o ferreiro vê o brasão do garoto, o cara me vem e diz que o brasão do fracasso não serve para nada. Mesmo ouvindo um ferreiro falando isso, a garota foi lá e aceitou confiar nos talentos do Matias. Então, os dois foram para os fundos da loja. Lá, a garota se apresenta como Alma e o personagem principal também se apresenta. Do nada, uma garota chamada Luri aparece. Ela é amiga da Alma e veio para buscar a espada encantada. Com todos reunidos, incluindo o ferreiro, o Matias aplica os encantamentos na espada em apenas alguns segundos. Feito isso, a arma pesada se tornou leve e o corte dela foi amplificado. Agora, com a arma encantada, todos vão para a academia de magia. Lá, eles são obrigados a lutar contra um professor para serem aceitos. Graças à sua espada encantada, a Luri parte ao meio a espada do seu professor em duas e acaba passando no teste. Depois dessa garota, a vez do Matias passar no teste finalmente chega, e ele acaba derrotando o capitão da Ordem dos Cavaleiros facilmente. Logo em seguida, o poder mágico dos alunos começou a ser testado. Nesse momento, o Matias ficou irritado ao ver que o seu antigo brasão agora é tratado como o mais forte. Não só isso, mas o fato dos humanos usarem encantamentos para usar magia é pura burrice. Como sempre, a humanidade sendo muito burra sem um grande líder, que no caso, antigamente, era ele. Quando sua vez chega, o garoto simplesmente explode todos os alvos na sua frente sem usar nenhum tipo de encantamento. Depois disso, todos colocam os seus uniformes e vão ouvir as palavras sábias do seu diretor. Do lado de fora da academia, o homem dá um discurso muito simples, dizendo que classes sociais não importam nessa escola e sim as habilidades de cada um. Ao fim do seu discurso, o diretor manda o Matias ir até sua sala. Chegando lá, o diretor revela que nesse mundo o uso de magia sem encantamentos é um conhecimento perdido. Daí, para que o uso de magia sem encantamentos possa voltar a ser estudado e colocado em prática, será necessário uma grande demonstração do uso de magia sem encantamentos em batalha. Dito isso, o diretor solicita que o Matias repasse suas técnicas de magia sem encantamento para os professores e para os estudantes. E obviamente, o Matias aceita o pedido, pois ele não quer um mundo onde as pessoas ficam falando vingar de Leviosa para poder voar, sendo que a pessoa só precisa fazer pressão para peidar que ela começa a voar. Logo em seguida, os alunos dessa academia começam a treinar sob as ordens do Matias e dos professores. Um mês se passa e os estudantes foram levados para mostrar as suas habilidades lutando contra uma academia renomada do reino. O Matias sente alguém com 10 vezes mais magia do que o normal. Rapidamente, o garoto chega à conclusão de que um demônio está por perto. O diretor, sabendo que o Matias é forte, foi lá e o colocou para lutar sozinho contra 3 estudantes. Ao ver os seus inimigos, o Matias percebe que o estudante do meio é o demônio que ele procurava. Quando a batalha começa, o personagem principal derrota os 2 humanos primeiro e depois parte para arrancar a cabeça do demônio. Durante a batalha, o Matias repara que o demônio está apenas fingindo usar encantamentos. Logo, o garoto chega à conclusão de que os demônios fizeram os humanos esquecerem de usar magia com encantamento, deixando a humanidade mais burra para ser mais fácil de manipular. Não só isso, mas o fato do quarto brasão ser considerado fraco provavelmente é algo que os demônios também manipularam através do tempo. Ao finalizar suas conclusões, o Matias dá um jeito de quebrar a magia do inimigo. Assim, a aparência do demônio é revelada para todos. Quando o tal do demônio chamado Devlis tenta fugir, o personagem principal rapidamente o derrota. Após derrotar o inimigo, o Matias descobre que não há registros de um demônio sendo derrotado por um humano sozinho nesse mundo. Graças ao seu feito, o personagem principal é levado até o rei. Lá, o garoto solicita o direito de ter acesso a todos os recursos explorados nas masmorras do rei. Era isso, ou ter que aceitar um terreno gigante, ou mão de mulher, ou outra coisa do tipo que o garoto não quer. O rei obviamente aceita o pedido dele e depois o grande líder dessa nação pede uma opinião do garoto sobre um certo assunto. Segundo o rei, 4 escolhidos mágicos que estavam presentes nesse reino desapareceram. Então o rei pergunta se a fuga desses demônios que estavam se disfarçando de escolhidos mágicos significa que vai ter paz agora no reino ou algo do tipo. Ao ouvir isso, o Matias responde que não. Segundo o garoto, provavelmente os demônios irão reunir as suas tropas e em aproximadamente 3 meses irão atacar o rei. A solução que o Matias dá para o rei é algo bem simples, basta cobrir o reino inteiro com uma grande barreira mágica. Ao ouvir isso, o rei pede para que o garoto faça isso pelo reino. Faz aí, meu parceiro, não entendo de nada, você que é bom, faz aí. Dinheiro
do nosso te dá depois. Logo após essa conversa, o Matias usa sua nova autoridade sobre os itens das masmorras para procurar itens úteis. No armazém de itens, o Matias encontra uma espada que ele mesmo havia forjado em sua vida passada e um colar com o poder de aumentar o ganho de experiência. Para obter os itens necessários para criar a grande barreira, o Matias decide ir para a masmorra. Daí, para não ir ao local sozinho, o protagonista leva a Luri e a Alma com ele. Dentro da masmorra, ele ensina a Alma a usar flechas mágicas que acertam qualquer alvo. Logo em seguida, ele ensina a Luri a usar melhor o seu brasão. Feito isso, o Matias leva as duas garotas até o 10º piso da masmorra e deixa ambas lutarem sozinhas contra vários tipos de monstros. Após conferir as habilidades das garotas e coletar alguns itens, o Matias faz uma barreira de proteção para deixar as duas garotas dentro e desce até os pisos mais baixos da masmorra. Lá embaixo, ele encontra alguns minerais que ele precisava. Em seguida, ele sente a presença de um chefão muito forte. Obviamente, o garoto foi lá e usou essa oportunidade para medir a sua força atual. Assim, ele testa todas as suas habilidades e no fim derrota o grande chefe com a ajuda de um item mágico. Item esse que somente os usuários do quarto brasão costumam usar para ficarem mais fortes. E o golpe que ele deu foi tão forte que tremeu a masmorra inteira. No episódio seguinte, o Matias foi até uma guilda de aventureiros para vender a cabeça do monstro. Nesses dias, o Matias faturou umas 750 moedas de ouro. Retornando para a guilda, o protagonista sente a presença de dois demônios indo em direção à academia. Então ele decide lidar com o mais forte e depois deixar o mais fraco para as garotas derrotarem. Os demônios estavam no céu conversando e do nada Matias partiu para cima deles. Ao ser atacado pela magia dos inimigos, o garoto toma o feitiço do inimigo para si e o ataca. Logo em seguida, as garotas atingem um demônio mais fraco com uma flecha e assim os dois demônios se separam. O inimigo na frente do Matias se prepara para lançar um grande feitiço, mas o nosso personagem principal consegue quebrar a magia do demônio. Daí, como não dá para vencer o garoto na magia, o inimigo parte para a porrada. Porém, o Matias é muito superior a ele. Depois de ser humilhado de todas as maneiras possíveis, o demônio decide recuar. Porém, ele não consegue fazer isso, porque o Matias danificou o circuito mágico dele. Então, o demônio não consegue voar. Sem opção de fuga, o demônio tenta invocar uma horda de monstros, mas nem isso ele consegue fazer por conta da interrupção mágica do personagem principal. Após o mais forte ser derrotado, o outro demônio tenta fugir, mas o Matias vai lá e deleta ele. Do nada, uma legião de curiosos se reúnem ao redor dos personagens principais. Então, o Matias sai voando com as duas garotas. Graças a esses feitos, todos eles são recompensados pelo rei. Enquanto estava no palácio, o Matias sente a presença de um demônio observando o rei. Daí ele consegue cancelar a espionagem do inimigo e também consegue rastreá-lo. Como seu feitiço de teleporte não leva tão longe para matar o demônio agora mesmo, o Matias decide ir atrás de algo que possa ajudá-lo a se mover pelo mapa. Esse algo que pode transportá-lo, na verdade, é um dragão. De início, o dragão não reconhece o personagem principal por sua aparência estar diferente. Quando o dragão tenta atacá-lo, o Matias usa o seu poder para quebrar o feitiço do dragão. Logo em seguida, o personagem principal diz ser o grande mago Gaius. Ao descobrir isso, o dragão pede desculpas e diz que ele não pode levá-lo com suas asas destruídas. Mesmo sem ter um bom brasão para fazer isso, o Matias lança uma cura na asa do dragão. Assim, todos sobem no dragão e partem para caçar demônios. No episódio seguinte, o Matias já aparece partindo o inimigo ao meio. Logo em seguida, o dragão chamado Iris cai com tudo no chão. Ao entrar na casa dos inimigos, as garotas não veem ninguém, e elas só não conseguiram ver porque o inimigo está usando um feitiço de ocultação. Daí o Matias vai lá e quebra a magia dos inimigos, e o otário do demônio toma um sustão ao ser atacado. Ele só percebeu que todos estavam vendo ele quando ele foi atacado. Depois de chamar o cara de otário, acertarem um montão de flechas nas costas dele e humilhá-lo, o demônio usa sua transformação mais cabulosa para derrotar os personagens principais. No fim, o Matias envenenou o demônio e a alma fechou a kill. Agora só resta um outro demônio mais forte para ser derrotado. Primeiro, o Matias manda as duas garotas irem embora. Depois, ele força o inimigo, que estava transformado em névoa, a aparecer. Assim, o X1 entre eles começa a rolar. No início, o Matias pareceu ter desvantagem. Logo em seguida, o protagonista começa a counterar todas as habilidades do inimigo facilmente. E a luta termina com o Matias colocando a magia do inimigo para ficar descontroladas e assim explodi-lo de dentro para fora. Direitos humanos? Veja esse anime. Ah não, o cara não é humano, né? Tá safe. No mesmo lugar que o inimigo morreu, uma pedra estranha aparece. O Matias, com seus 999 de QI, diz que a pedra foi usada para invocar uma horda de monstros para onde eles vivem. Mas isso vai demorar um pouco para acontecer. Dito isso, os personagens principais montam na Iris e retornam para avisar a todos sobre isso. No caminho, o dragão pergunta o que ele deve fazer a partir de agora. Daí o Matias dá uma pausa e diz para o dragão se transformar em um humano e ir para a escola com eles. Quando o dragão chamado Iris se transforma, ela acaba ficando mais bonita que a Alma e a Luri juntas. Ao chegar na escola, o Matias pede para o diretor aceitar a Iris como uma nova estudante, e o diretor a aceita, porém ela terá que fazer um teste. Nesse dia, o personagem principal não revelou para o diretor sobre a horda de monstros, tudo isso para evitar causar pânico nas pessoas. No dia seguinte, a Iris falha no teste escrito, mas ao mostrar suas habilidades físicas e depois as mágicas, o diretor acabou sendo obrigado a aceitá-la, pois o lema dessa academia gira em torno das suas habilidades, e não de uma prova escrita. No episódio seguinte, o Matias pede para o professor acelerar a coleta de materiais para subir a barreira mágica ao redor da academia. Como tem muito trabalho para fazer, tanto o diretor quanto o Matias acabam chegando à conclusão de que a outra academia do reino deve ajudar na coleta. Infelizmente, o diretor da outra academia não concorda com isso.
Daí, para resolver esse problema, o Matias pede para que tudo isso seja resolvido em uma batalha entre academias. O diretor cabeludo da outra academia do reino aceita a proposta, porém ele não quer que o Matias participe das batalhas. O personagem principal obviamente aceita os termos. No dia da batalha, o cabeludo já estava cantando a vitória ao ver que os seus inimigos eram somente 5 contra vários e que seus brasões não eram os da glória, e sim o brasão da derrota. A felicidade do velho acaba quando seus estudantes com o brasão que ele acredita ser o mais forte são facilmente derrotados. No fim, o cabeludo arrogante acaba sendo repreendido pelo próprio rei e levado como traidor por ter se recusado a ensinar magias e encantamentos para os seus estudantes. Após esses acontecimentos, o grupo dos personagens principais vão atrás de minérios para completar a barreira da cidade. Para conseguir um minério gigante, o protagonista pede para Luri realizar a invocação de um monstro, pois ela tem o brasão que mais combina com isso. Como a garota estava tendo dificuldades para usar a sua magia, o Matias se encosta nela e dá aquela moralzinha gostosa. Depois disso, a Iris teria que adicionar um pouco da sua magia, porém ela acaba adicionando magia demais. Com isso, um dragão vermelho acaba sendo invocado. Nesse momento, o Matias pede para Iris distrair o dragão enquanto ele preparava uma armadilha. Mesmo sendo forte, o Matias preferiu derrotar o dragão usando o próprio poder do dragão para explodi-lo. Como sempre, o cara gosta de explosão envolvendo a magia do inimigo. E desse jeito eles conseguem uma pedra mágica gigante. E ela é simplesmente perfeita para usar como energia da barreira. Depois de provar a utilidade da Iris, o Matias a convida para fazer parte do seu grupo. O dragão negro obviamente aceita o convite. Depois disso, o Matias coloca o dragão para treinar em um ambiente em que ele possa se acostumar com o corpo humano. Enquanto o dragão treinava com a ajuda da alma, o Matias foi ensinar a Luri a usar melhor o seu brasão. Acontece que esse brasão dela é o mesmo que ele costumava ter antes de reencarnar. Por isso não tem ninguém melhor que ele nesse mundo para ajudá-la a fazer isso. Ao fim do treino, o Matias coloca as 3 garotas para lutarem contra ele. E eu aposto que elas perderam, mas o anime não mostrou. Depois disso tudo, o Matias finalmente avisa o diretor sobre a horda de monstros. E a escola inteira começa a se preparar para subir a barreira. Enquanto o Matias trabalhava, vários demônios estavam vindo em direção à cidade. Então o personagem principal pede para a Alma e a Luri os eliminarem. De início, as duas ficam receosas, mas ao derrotarem os 2 demônios, as garotas ficam confiantes. Após isso, o Matias avisa que um demônio está abrindo um portal na frente da escola. Então todos se preparam para lutar sem a ajuda do personagem principal, pois ele está cuidando da barreira. O inimigo é forte, mas o poder dos estudantes reunidos acabou sendo necessário para ganhar tempo. Com isso, a Lyria criou uma flecha encantada super potente e a Alma usou a flecha para derrotar o demônio. Logo em seguida, vários demônios apareceram para destruir a academia e impedir que a barreira fosse erguida. As garotas e todos os estudantes já estavam se preparando para lutar novamente, mas o Matias apareceu para massacrar os demônios e em poucos segundos o cara lidou com todos os inimigos sozinho, como se eles não fossem nem bosta. Com mais nenhum inimigo para atrapalhar, o Matias finalmente ativa a barreira de proteção da cidade. Feito isso, uma horda de monstros aparece e os estudantes vão lá lutar contra eles. Quando os monstros mais fortes aparecem, o grupo do Matias toma a linha de frente e começam a lutar. Do nada, um monstro que absorve os mais fracos que ele aparece e começa a devorar todos os monstros da área. Daí, para deixar esse inimigo mais forte, o Matias começa a jogar pedras mágicas nele. Assim, o monstro fica grandão e o Matias o derrota sem usar nenhum tipo de técnica. No dia seguinte, o Matias avisa ao diretor que ele irá sair da escola para investigar os demônios. O diretor aceita e diz que o Matias pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora para essa escola. Ele é sempre bem-vindo. E como as garotas não têm mais nada para aprender nessa academia, elas pedem para o diretor permitir que elas os acompanhem e possam voltar para essa academia também a qualquer momento, a qualquer horário. Obviamente, o cara aceita e assim todos partem juntos para uma nova aventura.